Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, e hoje, como toda segunda-feira, nós vamos ter entrevista especial. Vamos receber aqui a Gisela Simona. E antes, então, da entrevista, a Gisela que vai participar aqui com a gente a partir do segundo bloco do A Notícia de Frente. Agora a gente vai falar de uma outra entrevista do Jornal do Meio-Dia com o deputado federal do MDB, Carlos Bezerra, que participou na última sexta-feira do JMD. Ele falou sobre o cenário político nacional e as eleições municipais de 2020. Confira. Deputado, agora o MDB tem o líder do governo no Senado, tem o líder do governo no Congresso. E aí a pergunta é a seguinte, a exemplo dos governos de Lula, de Dilma e de Michel Temer, agora o MDB é o fiador do governo Jair Bolsonaro? O MDB não tem nada a ver com isso. Isso foi escolha pessoal do presidente da República. A posição do partido é de independência com relação a esse governo. Lógico que nosso partido, por ser o mais antigo partido do Brasil, ele tem quadros experientes, tem quadros preparados, tá? E nessa loucura que está aí, tá? De autofagia, desacerto geral, é o que sobra aí para encaminhar alguma coisa. O que o MDB daria se pudesse dar de conselho ao atual governo, ao presidente Jair Bolsonaro? Fazer um governo de coalizão. O que é que todo mundo faz? Você não tem maioria, não fez maioria, você faz coalizão. Se qualquer democracia do mundo, eles ficariam com essa história de a nova política, quer dizer, não tem nova política e velha política, tem boa política e má política. A política é uma ciência, ela não muda, ela é imutável, ela é científica. Não é? Agora, a velha política, que é a politicalha, essa sim muda. Tem os cafajestes aí, os que se aproveitam da vida pública para enriquecer e outras coisas mais. Então, o que está havendo no Brasil é uma distorção. O governo, ao ganhar a eleição, sentindo que não tinha maioria, era procurar fazer uma coalizão para dar equilíbrio para o governo e governar o país. Agora, deputado, o senhor falava que não quer essa imagem do bolsonarismo vinculada ao MDB. Agora, como separar, já que os líderes do MDB agora foram escolhidos pelo próprio presidente da República? Como separar essa imagem do partido, dizer que o partido não anda junto com o presidente da República? Olha, nós tivemos uma convenção nacional agora semana passada. É a posição da convenção nacional, não é a posição só da bancada federal e dos senadores, e dos deputados federais. É a posição da convenção nacional. Né? Que o partido não está atrelado ao governo. Agora, o governo pensar quadro aqui desse e daquele partido, entendeu? É um problema do governo. Entendeu? O PMDB não participa disso. A reeleição, o senhor já deixou isso claro que quer que o prefeito Emanuel Pinheiro dispute a reeleição. E a vontade dele? Ele que primeiro estava resistente, disse que o caminho estava aberto para os adversários, depois disse que estava com vontade de ser candidato. E agora? Nas conversas que o senhor tem com o prefeito, ele vai ser candidato à reeleição? Olha, tudo leva a crer que sim. Ele está procurando administrar Cuiabá da melhor maneira possível. Aliás, está me surpreendendo e surpreendendo muita gente, a capacidade de gestão dele. E nós não abrimos mão de ter candidatura própria em Cuiabá, que é a capital. Nós vamos disputar toda a cidade polo do estado. Vamos disputar Tangará, Sinop, Barra do Garça, Alta Floresta, Colíder, as principais cidades de Cuiabá. Nós vamos disputar. Se porventura ele não for candidato, o partido tem outros nomes. Existe essa possibilidade?
Dele não ser? Só se ele resolver não ser, porque hoje o nome dele é um nome, com a aprovação que ele tem, né, é um nome viável para disputar a reeleição e ganhar a reeleição. Né? Mas, lógico que depende da vontade própria dele. Né? O partido fez um ato político outro dia lá no Hotel Mato Grosso, que eu achei importante. Ele compareceu e deu uma demonstração pública de que deseja ser candidato à reeleição. Tinha 12 partidos ali, tá? Um ato muito forte, um dos melhores atos políticos que eu vi em Cuiabá nos últimos tempos. Tá? Não era campanha eleitoral, agora, um ano e tanto antes da eleição, comparecimento maciço e as lideranças daqueles 12 partidos que compareceram, fazendo uma afirmação muito contundente, muito robusta a respeito da possibilidade de apoiar a candidatura dele à reeleição e cobrando mesmo a candidatura dele à reeleição. Diante disso... Então, eu acho que, não quero dizer aqui que ele é candidato, mas há uma possibilidade, sim, de ser o candidato do MDB à reeleição aqui em Cuiabá. Diante disso, a dúvida que existiria seria em função lá da delação do ex-governador Sival Barbosa, da acusação que fez contra o então deputado Emanuel Pinheiro. Isso vai pesar nessa decisão, da opinião do senhor? Eu costumo dizer que o único adversário hoje que o Manel tem é o paletó. Só o paletó. Mas o que ele está fazendo na prefeitura está superando o paletó longe, eu acho. Pelo nível que ele está fazendo, a inserção dele na periferia de Cuiabá, nos bairros, atuando muito bem na área da saúde, modernizando a área da saúde, a área da educação. O senhor falou em superar aquelas imagens, superam toda a administração, supera toda aquelas imagens, mas a gente sabe que vai ser usado bastante. Não, sem dúvida nenhuma. Vai ser nós sabemos, arma dos adversários. Nós sabemos que teremos... O prefeito já falou disso com o senhor, se ele está disposto a todo esse desgaste? Nós sabemos que teremos adversário e sabemos que o adversário vai usar é isso. A única coisa que o adversário vai usar. Falando em adversário, deputado, o governador Mauro Mendes, o grupo do governador Mauro Mendes quer ser adversário de Emanuel Pinheiro, ele sendo o candidato, na eleição do ano que vem. Isso não compromete essa aliança que o MDB tem com o governo estadual? Não, não compromete. As eleições municipais é outra coisa, um outro cenário. Agora, quero dizer aqui que esse estremecimento da relação não é culpa nem do governador e nem do prefeito. Tá? Eu não quero mencionar aqui os culpados, mas é gente da periferia do prefeito, entendeu? Que radicalizou, ajudou a radicalizar essa situação. O que é periferia, deputado? Para a gente entender melhor. Você falou, isso aí é culpa de gente da periferia do prefeito. Que periferia é essa? É pessoal que está próximo dele. Tá? Próximo dele. Eu não quero mencionar aqui. Aliás, já diverti ele umas 2 ou 3 vezes a respeito disso. Tá? Mas ele não tem controle, acho que, sobre certas pessoas. Tá? Isso ajudou a prejudicar o ambiente político que ia muito bem. O governador Mauro Mendes com boa vontade, tá? Inclusive nunca se furtou a ajudar Cuiabá naquilo que foi solicitado. O governo do Estado tem ajudado. E a nossa parceria está indo muito bem. Mas com esses fuxiqueiros no meio da história, azedou tudo e hoje não tem jeito. Hoje chegou um radicalismo tal que sabemos que o governador terá o candidato a prefeito e será nosso adversário. É um caminho sem volta. Eu acho que mais ou menos um caminho sem volta. O que o deputado Carlos Bezerra colocou ali, destacar primeiro essa parte frase, finalzinha, final. Essa parte final aí da entrevista, né, dizendo que a crise com Mauro Mendes é de responsabilidade, de culpa exclusiva da periferia do prefeito Emanuel Pinheiro, que Carlos Bezerra, acho que por razões óbvias, preferiu não identificar quem é a periferia. Mas ele disse que são pessoas próximas, né? Bem próximas. E que o prefeito Emanuel Pinheiro não tem controle sobre essas pessoas. Palavras de Carlos Bezerra. E tem uma outra frase aí para destacar, né? Ele falou que o grande adversário do Emanuel Pinheiro é o paletó. Não,
sem sombra de dúvida, né? O que vão fazer de meme na campanha com o paletó, está escrito, né, Lúcio? Esse paletó. Mas parece que ele está disposto, né, Lúcio, a passar por todo esse desgaste. Quem é esse? O Emanuel? É. Ele disputando na eleição, o paletó vai vir. O paletó é assunto da campanha municipal. Porque se o Emanuel não disputar a eleição, ele vai apoiar alguém. E alguém que vai vestir o paletó. O candidato dele estará com o paletó dele. E agora tem uma outra informação aí do final. Por isso é que eu não tenho dúvida que ele é candidato. E aí tem uma outra informação aí do final de semana, né? Dentro desse quadro aqui da sucessão de Cuiabá e envolvendo Emanuel Pinheiro. A informação é de que o prefeito, ele revelou aí que um grupo político próximo a ele, a gente só não pode afirmar se é essa periferia que Carlos Bezerra falou, o grupo político o quer como candidato ao governo em 2022. Será que isso aí seria um ensaio para ele acabar não sendo candidato à reeleição, porque diz que querem que ele seja candidato ao governo em 2022? Aí seguiria o quê? A trilha de Mauro Mendes? Pois Eu acho que o Emanuel Pinheiro... Eu vou até, a gente tem até uma fala do prefeito sobre esse assunto e outras falas também. Eu vou pedir então para comentar depois, pode ser? Vamos a essa. Manda, né? Cortou a antena. Não, você cortou ele assim, até acha, mas né? Assim, quem ouve até acha que essa humilde pessoa manda. Não, mas vamos lá, Nayara, você está certo. Você não é à toa que é a coordenadora do programa, está certo. Vamos ouvir quem? Não, é âncora, Antero. Âncora. Né? Olha, o prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre esse assunto que o Lúcio acabou de dizer e também ele falou sobre outros assuntos, comentou, por exemplo, sobre a suspensão dos trabalhos da CPI do paletó, o aumento do salário dele e também de outros servidores e ainda sobre a conclusão das obras conclusão das obras e início de outras aqui na capital. Confira na reportagem. Bom dia. O prefeito de Cuiabá falou sobre a entrega de novas praças na capital. Eu vou entregar no mínimo uma praça por semana até a última semana do meu mandato. Olha o que eu estou falando para vocês. Já comecei isso, é que vocês não estão se atentando. Eu estou entregando no mínimo uma, tem semana que eu vou entregar 3. Eu estou entregando uma praça, área de lazer ou parque por semana, até a última semana de dezembro de 2020. Isso nunca aconteceu em Cuiabá. Estou mudando a cara de Cuiabá. Emanuel Pinheiro também anunciou a data de entrega final do Hospital Municipal de Cuiabá e da UPA Verdão. Dia 22 agora eu entrego mais uma unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde de Itapajé, Santa Terezinha. Um por semana também, não? Não, ainda não, essa não dá conta. Dia 31 de outubro eu vou entregar a UPA Verdão. Está marcada a data, 31 de outubro, 9 horas da manhã, vocês vão estar lá comigo, mais um feito histórico para a saúde de Cuiabá. Entrego a UPA Verdão. 11 de novembro agora é definitivo, com toda a bancada federal presente, com o presidente nacional do meu partido, Baleia Rossi, presente, e mais autoridades municipais, nacionais, federais, e com prefeitos do interior em peso, eu entrego a maior obra de saúde pública da história de Cuiabá, a 6ª e última etapa do HMC, inclusive fechando um ciclo de 40 anos, iniciando um novo ciclo na urgência e emergência, transferindo o pronto-socorro para o HMC. O prefeito da capital anunciou a construção de mais 2 novas trincheiras em Cuiabá. Estou entregando, até abril do ano que vem, entrego 2 viadutos. Murilo Domingos na Beira Rio e Juca do Guaraná, na Avenida das Torres. Não esse, o pai dele, entendeu? Na Avenida das Torres. Já levei para a Secretaria de Mobilidade Urbana mais 2 trincheiras e um viaduto. Ali, uma trincheira e um viaduto na Avenida do Moinho e uma trincheira no Círculo Militar. Já está em Brasília, em análise da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Em relação ao aumento do salário de prefeito, Emanuel Pinheiro se posiciona contrário. Eu sou contra o aumento de salário. O presidente da Câmara sabe, eu sou contra. Eu quero que fique, eu não quero que diminua, eu não quero que aumente, como também não quero que diminua. Eu não quero hipocrisia nessa discussão, vamos diminuir o salário, vamos aumentar o salário. Não, eu quero que fique como está. Eu quero que fique como está,
desde o primeiro dia que eu assumi o mandato, porque qualquer aumento no meu salário vai desencadear um efeito cascata para algumas categorias de servidores que não estão no meu planejamento, não estão na lua do ano que vem. O que está na lua do ano que vem é o atual salário do prefeito. Emanuel Pinheiro comenta sobre a decisão da desembargadora Helena Bezerra, que suspendeu os trabalhos da CPI do Paletó a pedido do presidente da Câmara, Misael Galvão. Isso é um assunto da Câmara Municipal. Vou repetir o que eu sempre repeti para vocês. Não interferir para criar a CPI. Não interferir para funcionar a CPI, não interferir para acabar com a CPI e não vou interferir na judicialização da CPI. É um assunto interno da Câmara Municipal, não cabe a mim, certo? Eu continuo fazendo aquilo para o qual fui eleito, ser chefe do Poder Executivo, ser prefeito de Cuiabá, e é isso que eu faço 24 horas por dia, 7 dias por semana, com todo amor, com todo vigor e com toda paixão. Em relação às eleições 2020, Emanuel Pinheiro diz que no momento tudo está indefinido, mas ele cogita não ser candidato à reeleição. Eleição é para o ano que vem. Eu quero falar de gestão, de entregas, de melhoria na qualidade de vida da população. Mas reitero, Emanuel, ser candidato é mais certo eu não ser candidato. Por isso que eu já procuro no meio do nosso grupo desses 12, 13 partidos, candidatos com perfis para receber esse legado. É uma responsabilidade enorme e o ritmo não pode parar. Esse ritmo tem que aumentar e melhorar cada vez mais para a população cuiabana. Mauro Mendes não disputou a reeleição de prefeito de Cuiabá e depois disputou e venceu a eleição para governador de Mato Grosso. Emanuel Pinheiro diz que esta não é a estratégia eleitoral dele, de não disputar a reeleição em 2020 para depois disputar o governo do estado em 2022, mas admite que o grupo político dele já propôs a ele, Emanuel Pinheiro, fazer isso. Peraí, diferente, doutor. Mauro Mendes era candidatíssimo. Ele desistiu na prorrogação do segundo tempo. Entendeu? Ele desistiu em cima da hora. Eu já era candidato há 10 dias quando ele desistiu. Entendeu? O Wilson Santos ia me apoiar, estava montando um QG no meu comitê, daí saiu de lá para ser candidato contra mim. Mas agora, o Mauro, desistiu um dia antes. E não foi a então, não foi nada disso. O que foi, eu não sei. Mas agora, muito diferente de mim, que estou falando há um ano das eleições, que pondero, pode ser candidato, Emanuel? Pode sim, claro. Quando você está candidato, lidera um grupo maravilhoso como esse, de grandes feitos, para Cuiabá é natural que o grupo queira, é uma condição natural que queira que o líder desse processo saia candidato à reeleição. Mas, há um ano das eleições, eu estou falando que é mais fácil não ser candidato, até porque eu não vou deixar a brocha na mão dos meus companheiros em cima da hora. Chegar um dia antes da convenção, uma semana antes, gente, eu não sou, se virem aí. Não. Eu não faço política. Não, eu estou dizendo que eu não vou fazer. Entendeu? Então, eu não vou fazer. Então, eu quero que preparar um perfil de candidatos a prefeito e a vice, como de Câmara Municipal, para seguir esse projeto, esse legado. Com apoio de Jean Carlos e imagens de Nilton Oliveira, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Sobre a fala do prefeito em relação à CPI lá da Câmara, eu quero fazer uma observação aqui, até relembrando o que o Antero já teve a oportunidade de colocar aqui na semana passada. O prefeito Emanuel Pinheiro disse o seguinte: olha, não interferi para criar a CPI, não vou interferir para acabar a CPI, não interferi para que entrassem com recurso contra a CPI. Ou seja, o que o prefeito Emanuel Pinheiro colocou agora na questão do recurso lá da Câmara, olha, a culpa aí é do Misael Galvão. É isso, Antero? Olha. E você disse que Misael Galvão não precisava puxar o problema para ele. Que não era dele, não é isso? Exato. Emanuel falou que o problema não é dele, que é do Misael. Pois é. Daqui a pouco vamos fabricar um paletó para o Misael. A nossa editora só acrescenta que durante essa coletiva aí, o prefeito também disse que não ia falar, mas resolveu falar, que recebeu o convite de Botelho e também do doutor Leonardo, deputado. A entrevista do Emanuel foi sensacional do ponto de vista político. E só abrindo parênteses, só para concluir essa questão de Eduardo Botelho, na visita que o governador fez na semana passada em obras aí do interior, carregou o Eduardo Botelho a tiracotas. E o Botelho diz que agora ele está vendo que o governo está fazendo entregas. Se o governo parar de falar de gestão, crise e mostrar o que está fazendo, eu acho que ganha bastante. Mas o Emanuel deu um show de política na entrevista, né?
Primeiro, ele falou que vai inaugurar uma praça por semana em Cuiabá, né? Olha, se a turma for contar, vão botar aquela música na campanha, pega na mentira facilmente, né? E que tem semana que ele vai inaugurar 3. Ele não aceita mentir, pô. Depois ele contou como um grande feito ele inaugurar a UPA do Verdão, agora em outubro. Olha, um grande ato sensacional. O Mauro Mendes deixou a UPA encaminhada e com dinheiro em caixa. Essa e a do Lebrão. E ele só anunciou essa, não anunciou a do Lebrão. O Hospital Municipal, ele vai fazer a 7ª extraordinária inauguração do Hospital Municipal. Ele diz que é a 6ª, mas é a 7ª. Quer dizer, olha, o Emanuel, politicamente, ele é muito bom. Ele é muito bom politicamente, mas é que vai ter um probleminha só. Na campanha eleitoral, a turma vai mostrar as obras inacabadas, as coisas não terminadas, mas isso daí as coisas mal feitas. Tem todas, né, Antero, falar dos problemas, mas o que todos não têm, o que os outros políticos não têm, é o que disse aí o deputado federal Carlos Bezerra. São os vídeos, é o vídeo do paletó. Eu não sei, né? Talvez a verdade apareça antes. Eu só fico com só fico com uma interrogação. Isso só é um blefe desgraçado que ele vai esperar, vai esperar a eleição daqui a 2 anos? Eu tenho só Isso é um blefe, você acha que ele vai ficar sem imunidade? A interrogação que eu coloco é a seguinte, Antero. A gente acompanhou agora há pouco aí a entrevista de Carlos Bezerra, né? Elogiando a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Outros aliados do prefeito também elogiam a administração dele. Aí é o seguinte, aí estão trabalhando e bastante essa informação. Não é a primeira vez que ela é destacada na imprensa, de que um grupo político não o quer como candidato agora à reeleição, o quer como candidato ao governo lá em 2022. Se ele está dando um show de gestão, por que é que os aliados não querem que ele seja candidato à reeleição? Por exemplo, os aliados ficariam, se Emanuel não for candidato à reeleição, um outro grupo ganha a eleição na prefeitura, na melhor ou na pior das hipóteses, vão ficar sem os cargos, né? Porque eu nunca vi aliado não ter cargo. Não é isso? Não, isso aí é fake news, cara. Isso aí que os aliados estão defendendo isso, conversa fiada. Os aliados estão torcendo para o paletó influir menos, para a gestão da saúde influir menos, para a operação Sangria influir menos, para a questão do transporte coletivo influir menos e as coisas não apertarem tanto o cara do Emanuel. O Emanuel ficar sem mandato, será que ele tem condições de ser candidato? Eu já até estava me esquecendo da Operação Sangria. Cadê ela, hein? Pois é. Está morta. Sumiu, só não né? sei se está enterrada, Diz que está no mas Ministério morta Público Federal. O Ministério Público Federal agora é uma miragem, né? Antero e Lúcio, eu falava ainda há pouco do convite que o prefeito disse era para o governo. Vamos conferir aí a fala dele. Eu tive que botar ele ontem. Certo? A pessoa fala, não fala, eu falo. É espontâneo. Eles que querem que eu seja candidato. Eles estão procurando? Eles estão procurando. Você quer mais um? Que não estava naquele... Não, solidariedade. O deputado Leonardo não estava naquele encontro. Eles querem também apoiar. Eles pediram, se eu for o candidato, eles querem. Então já subiu para 13 ou 14. Estão brigando para ser apoiador do Emanuel. Para 13 ou 14 partidos. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Olha só a plede de apoiadores que nós temos. Ele é bom, cara. Olha a play de apoiadores. Está lá o Juca do Guaraná. E o Adevair Cabral. E o Antenor atrás, né? Que não, o Antenor é uma prenda. O Antenor apoia bastante ele. O Antenor criou esse tal do semáforo, O Adevair Cabral que sonha ser vice. Não é isso? Ah, mas vai ter uma briga boa, né? Sonha ser vice. Também. Não, sem brincadeira. Esses caras estão sem noção, né? Sem noção. O Adevair Cabral, por mais dificuldade que ele tenha de se eleger vereador, ele pode se eleger vereador, né? Para vice, se ele se eleger, Emanuel já mostrou o papel que reserva para o vice. Não é apetitoso ser vice do Emanuel. É só verificar o que ele fez com o Nilwan. Qual foi o prestígio que ele deu ao Nilwan na vice-prefeitura? Alguém, em sã consciência, vai ter interesse de ser vice do Emanuel?
para, na hipótese de ganhar, ser escanteado? Eu acho difícil, Lúcio. E Olha, assim, e o candidato a vice, ele perde a eleição sem disputar. Ele perde a eleição em nome do outro. Se ganhar, a virtude é do outro. Pois Se perder, o defeito é do outro. E ele deixa de... Se perder, o vice não ajudou. Não ajuda. Se ganhar, ele não fez Não nada foi para ele, isso. não foi ele que mereceu. Olha, e a gente vai para o intervalo. Na volta vamos ter entrevista especial. Vamos receber a secretária adjunta do PROCON de Mato Grosso, Gisela Simona. Ela que é muito assediada, né? Inclusive para ser vice também de alguns nomes aí. A gente não, a gente vai falar sobre isso. Não tem nenhum crime, não. Ela é assediada. Sim, Não. sim, assediada politicamente. A gente vai falar mais disso, vamos falar de política, Mas vamos é falar, pela competência dela. claro, vamos falar de Energisa, ela que pela competência sim, uma mulher forte, tem todas as características aí para disputar as eleições 2020. A gente vai falar mais então após o intervalo. Fica aqui com a gente no A Notícia de Frente, ligadinho na TV Vila Real. Estamos de volta com a Notícia de Frente. Hoje, como toda segunda-feira, tem entrevista especial. A gente recebe aqui nos estúdios do A Notícia de Frente a secretária adjunta do PROCON de Mato Grosso, Gisela Simona. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Bom dia, Nayara. Bom dia, Sorge Antero. Bom dia. Secretária, a gente quer começar falando da Energisa, de toda essa crise, até mesmo da criação de uma CPI. Teve uma audiência pública com a sua participação em nome do PROCON. E lá, segundo até o presidente disse em outras entrevistas, ele não teria tido a oportunidade de falar. Mas o que mais chocou a população é a forma que é feita a leitura da conta de energia. Muitos, inclusive o presidente confessou isso, é feita ainda por uma média do relógio. Isso é ilegal, não é? Pode-se fazer isso aqui na zona urbana? Então, nós entendemos que isso significa má prestação de serviço. O que ocorre? A resolução que estabelece todas as regras do sistema elétrico, ela diz que mensalmente, num prazo mínimo de 27 e máximo de 33 dias, nós devemos aí ser feita a leitura na nossa residência. E essa leitura, então, tem que ser lida. Essa é a regra. Né? E o que tem ocorrido aqui no estado de Mato Grosso? Nós temos feito muita leitura por estimativa. Essa leitura por estimativa, uma vez feita, ela acaba gerando muitas vezes um registro de consumo menor do que aquele que é o real. Quando nós temos a leitura real sendo feita, acontece que problema? Nós temos resíduo dos meses não lido, que acabam gerando o chamado acúmulo de consumo. E o que ocorre? Como o ICMS é escalonado, automaticamente você tem mais consumo, mais ICMS. E também nós temos aí contribuição de iluminação pública, que é proporcional ao consumo. Nós temos, por exemplo, agosto e setembro, que foram meses de bandeira vermelha. Então, aí você tem acréscimos, né? Se nós tivéssemos evitado a leitura por média, essa cadeia que gera o aumento não teria ocorrido na fatura do consumidor. Então, daí, essa situação que precisa ser corrigida por parte da concessionária. E como corrigir? Tem como corrigir, porque ela precisa ir, e aí internamente, como ela faz a gestão da sua empresa, ela tem que avaliar se aumentar o número de pessoas para fazer a leitura, né? Porque nós tivemos na própria audiência pública o presidente confessando aí um número de 21 mil unidades consumidoras por mês sem leitura na área urbana, o que deveria ser uma exceção. Então, isso é um número muito alto e afeta muitas pessoas aí, né? Como se não bastasse, outra causa que vem trazendo muitas reclamações junto ao PROCON é a questão da alegação da irregularidade, que é o famoso gato, né? Em que se faz, mas que infelizmente não está sendo dada ao consumidor a oportunidade do contraditório, da ampla defesa. Então você tem a empresa alegando que foi gato, que teve uma fraude, né? E o consumidor, por outro lado, dizendo que não. Para que a empresa tenha razão, ela teria que seguir um procedimento regulatório que nem em todos os casos é seguido. Então aí você gera, né, o que a gente chama de cobrança indevida. E um outro entendimento diferente da Energisa em relação ao PROCON é o seguinte: eles dizem que pode sim ter esse aumento escandaloso que ocorreu
em função do excessivo calor. A senhora disse dias atrás aí de que, olha, se for ali até 20%, 21%, isso daí está dentro da regra, não é? Até pela temperatura, pelas temperaturas muito altas. E aí, quem é que... Porque é o seguinte, porque tem reclamação aí de 40%, 50%, 60%, 70% de variação do valor da conta de um mês para outro. Aí não é o calor, não é, secretário? Tem que comparar a variação da conta com a variação da leitura, né? Exato. Nós temos aí duas situações importantes. O histórico do consumidor ele é muito importante para essa análise, porque nos últimos 12 meses, olhando em quilowatts-hora, sempre importante essa observação, analisando em quilowatts-horas, nós precisamos aí ter a média dos últimos 12 meses. Com essa média, eu avalio em quilowatts-horas o percentual que aumentou. Esse percentual de 21% são dados técnicos aí da área de engenharia elétrica de que um consumidor com o mesmo número de horas, sem aumentar o número de horas, com o equipamento ligado numa temperatura amena e numa temperatura quente, é a variação que a gente tem de 20%, hoje até mesmo vi aí já algumas entrevistas do presidente falando até 25%, 30% é o calor. Há essa admissão por parte da Energisa de que calor aumenta em torno disso. Passou aí dessa média dos 30%, cabe sim uma análise mais detalhada dessa conta para verificar se esse consumidor não é um dos que está sem leitura anterior, né? Se nós temos aí alguma falha, né, ou alguma cobrança indevida nessa fatura. Pois é, e como dar esse suporte? Porque eu até entrevistei recentemente o presidente da Energisa e ele falava, olha, quem se sentiu lesado, quem tem ali na conta a leitura pela média, pode ir até a Energisa e que a gente faz uma nova leitura, abate o valor, enfim. Só que a reclamação em contrapartida da população é do atendimento. Inclusive, ele teria negado que teve demissão de funcionário. Ele disse que teve contratação e que o atendimento não é ruim. Mas, do outro lado, a população não fala isso. Como ter esse direito assegurado? A população hoje, o PROCON, ele também tem um suporte, ele pode dar esse suporte para essa quantidade de cliente insatisfeito? Então, na verdade, tudo vai gerando problemas para todos, né? É uma cadeia. O que ocorre? Nós tivemos em Cuiabá, por exemplo, o fechamento de 2 agências da Energisa. Nós tínhamos uma na Morada da Serra, nós tínhamos no Cochipó, hoje só temos a Barão de Melgácio e Pedra 90. Fechou-se aí 2 agências que tinham grande atendimento. Em Várzea Grande fechamos aí, eles fecharam o Cristo Rei, ficou apenas a agência do centro da Várzea Grande. Isso tem gerado aqui, mais próximo de nós, um aumento de pessoas para serem atendidas e isso aí atendimentos que ultrapassam, pelos relatos do consumidor, 1 hora de espera. Se isso ocorre, né, aqui na Grande Cuiabá, no interior deve ser até pior. Muito pior. Eu estive esse ano, por exemplo, em Cláudia, fazendo uma audiência pública, lá porque eles abrem, o número de horas é proporcional ao número de habitantes. Então, lá eles têm a obrigação, por exemplo, de ficar, em alguns municípios, só 2 horas abertos, em outros municípios, 4 horas abertos de atendimento. Não é todo município que a Energisa atende em um horário comercial completo. Então, você tem os munícipes muito aí... E a lei protege eles nisso? A resolução, sim. Que é um problema que a gente tem alegado aí, inclusive na audiência pública, porque grande parte do que nós precisamos de melhora no setor elétrico, ela vai depender, inclusive, da nossa bancada federal, porque há uma necessidade de reforma da legislação, da normativa também, que prevê a questão do serviço de energia. Ela protege a concessionária. Com certeza. Só a concessionária. Só a concessionária. E prejudica só o consumidor. E para se ter uma ideia, essa mesma resolução, quando ela fala, por exemplo, de qualidade do serviço, tem uma discrepância grande quando ela trata os estados federados aí. Elas estabelecem metas como o DEC e FEC, que são índices aí de qualidade do serviço, em que, por exemplo, um consumidor que mora no estado de São Paulo, para a ANEEL, a qualidade é ele ficar no máximo 7 horas sem energia, numa queda. Em Mato Grosso, ele pode ficar até 19 horas sem energia, né?
durante uma questão de queda de energia. Então, essa é uma situação grave, né, para um estado como o nosso, né, que é rico do ponto de vista, inclusive, principalmente na questão do agronegócio, na questão da agricultura familiar, enfim, daquilo que se desenvolve no campo, para um produtor ficar tanto tempo sem energia, e é uma das reclamações aí que vem ao encontro do que o sindicato da categoria tem dito, porque as demissões têm feito com que o prazo de religação da energia, quando tem uma queda, seja muito grande e tem causado muito prejuízo às pessoas. Mas isso não se deve ao tamanho do Estado? Não está proporcional a essa regulamentação nacional com o tamanho do Estado de São Paulo? Porque o Mato Grosso tem 960 mil quilômetros. É proporcional a isso, né? O cálculo ele é feito em cima disso. Ocorre que, em detrimento disso, Antero, nós temos algumas situações que é a famosa situação. Há uma compensação de um estado para outro em muitas coisas de energia elétrica. Assim como o Mato Grosso, por exemplo, ele exporta energia, mas nós não podemos gozar disso, porque na verdade nós compartilhamos com outros estados. Da mesma forma, eu particularmente entendo que em termos de qualidade de energia teria que ser compatível para todos os estados. E a concessão é isso, a concessão tem ônus e bônus, né? E nós precisamos ter metas aí para o estado de Mato Grosso que sejam mais adequadas com a dignidade do cidadão aqui. Tá, o que o PROCON pode fazer por mim? O PROCON... Assim, eu tenho um problema, considero que teve excesso, eu estou citando hipoteticamente, pelo telespectador. Certo. Ele tem um problema, considera que teve excesso de conta, que ele não consumiu tudo aquilo de energia, ele vai reclamar no PROCON. Qual instrumento que o PROCON tem de ajudar esse cidadão? Então, o primeiro posicionamento do PROCON é sempre no âmbito conciliatório, né? O PROCON é um órgão que hoje, quando você chega reclamando da sua conta alta, nós analisamos, identificamos se tem problema ou não. Se existe problema, nós propomos aí essa solução à concessionária, que seria a forma adequada de resolver o problema. E nesse contexto, com a própria Energisa, nós temos um índice de 60% de resolução, né? E os outros 40% que nós não temos uma resolução, isso parte para uma fase ainda de investigação dentro do processo, com requisição de documentos, né? E lá no final, aquilo que de fato se constata que há ilegalidade, então aí a aplicação de sanção administrativa, que regra geral é a multa administrativa. E por que é que, a senhora falou em multa, por que é que as multas são tão altas, o valor é tão alto? Por exemplo, a senhora informou naquela audiência lá na Assembleia Legislativa que são mais de 13 milhões de reais em multas que foram aplicadas à Energisa. E eles pagaram lá pouco mais de 250 mil reais. Por que é que isso ocorre? Na verdade, eles ajuizaram, né? A Constituição Federal prevê que quando você não concorda com a via administrativa, o resultado dela, você pode se socorrer do Poder Judiciário. Então, nós temos aí mais da metade desses 13 milhões aí hoje ajuizado. Infelizmente, nós não temos uma solução rápida do Poder Judiciário, então esses processos, de fato, têm essa dificuldade. Nesses 60%, secretária, onde existe o acordo, que a senhora acabou de colocar, são os casos que em valores são menores? E os 40% são os valores maiores? Não necessariamente. Que não dá acordo? Não necessariamente. São os casos que, de fato, você tem provas mais contundentes da infração cometida pela empresa. E aí a concessionária não tem para onde correr? Não tem, exatamente. Porque sabe que vai perder. Sabe que vai perder e ali, então, há o problema. Agora, quando você tem situações que dependem de situações de interpretação, né, de quem analisa o caso, aí, então, ela arrisca no Poder Judiciário. A senhora comentou aí sobre a estrutura da Energisa, que tinha no CPA, não tem mais, tinha no sei onde, não tem mais, reduziu para 2 em Cuiabá, reduziu para uma loja em Várzea Grande, no interior tem município que fica aberto só 2 horas, então a população sofre com isso. Mas aqui tem uma estrutura do PROCON para ouvir a população, para ser o ombro da população e para defender a população. Como é que está a estrutura do PROCON no interior para defender essa mesma população? Porque o problema da Energisa não é só em Cuiabá e Várzea Grande, é no estado inteiro. Como é que tem sido isso? Então, hoje, na verdade, nós temos 53 unidades
de PROCON, 53 municípios do estado de Mato Grosso que tem PROCON, e aqueles que não têm, nós temos uma ferramenta virtual para receber essa reclamação. Então, o cidadão que entrar no site www.consumidor.gov.br, aí é o site que 24 horas por dia e 7 dias da semana, ele pode fazer a sua reclamação contra a Energisa. E nós aí, na verdade, temos um prazo de 10 dias para monitorar essa solução do problema. Agora, secretária, com certeza as pessoas que chegam ali no PROCON devem falar da dificuldade até mesmo, muita gente pode ter dificuldade de fazer a leitura da conta, porque quando a Sim. gente conversa com a Energisa, o que eles falam? Olha, faça a leitura da conta, mas não veja, é fácil. não é fácil. Não é Eu quero fácil. jogar uma conta aí que a gente tem disponível aleatoriamente e eu vou dizer mais ou menos o que foi explicado e como que a população ela pode fazer. Tem como jogar essa conta aí na tela? Porque o que é falado para a gente? Que o diretor da Energisa disse, olha, esse campo aqui, o campo quadrado, ali tem tudo discriminado o que é de valor. Da Energisa seria, de uma conta de R$850, seria 175. Aí ele fala, a compra de energia é para hidrelétricas, serviço de transmissão, e eu acho que paga para o governo, encargos setoriais, e ele disse que daí as contas em atraso, os gatos, tudo está em encargos setoriais. Impostos, encargos, ICMS do estado, do município. Mas aí, para a população entender, onde que ela vai ver na conta que a leitura foi feita por uma média? Onde ela vai ver, ela vai identificar o erro nessa conta? Porque é difícil para a população isso. Sim, na verdade, o ponto mais importante, isso aí não é importante para o consumidor, porque isso é regulatório, automaticamente cai os valores e ele não tem como alterar. O que é importante para o consumidor é aquela sequência de 12 meses que está ali em cima, onde tem um histórico de consumo em quilowatts-horas. É a informação mais importante. E outra coisa que é ali, quando você tem ali ó, em cima, setembro 777 kW, 792, 636 em novembro, dezembro 578. Então você vê ali que o consumidor, ele tem uma sequência, ele tem uma média que varia entre 500, 600, 700, 500 quilowatts, 500 e pouco. Não muda isso, né, de uma forma tão absurda, assim, embora você tenha ainda uma variação um pouco maior. Ele mantém, né, linear. Exato, aquele histórico de consumo é o ponto mais importante para o consumidor olhar. E para quem tiver a conta em mãos aí, você subindo um pouquinho, você vai verificar o mês, né, que gerou R$850 ali, por exemplo, ele está pagando, né, o equivalente ali, tem a leitura do mês, que está um pouco mais acima, né? Ali, ó, ele está pagando 835 kW. Então aí você começa a ver a disparidade. Que, na verdade, você tem uma leitura lá embaixo que ele nunca tinha passado de 700 kW e ela foi para 835 kW. Aí está o erro. Não é que está o erro. Aí você está a leitura do mês para você conseguir fazer a média daqueles 12 meses ali e chegar nessa variação. Dá 20%. Então, se deu 20%, está dentro do que é o histórico de consumo. Agora, se essa variação em quilowatts, ela ultrapassa, aí que nós temos problema, né? Então, o que geralmente acontece numa conta como essa ali? Você vê que o consumo de 500 e poucos quilowatts é um consumo que está um pouco abaixo da realidade desse consumidor, se você observar. Então, o que a gente exige da concessionária nesse caso? Se lá atrás, quando foi feita a leitura de 500 e poucos quilowatts, se de fato foi lida ou se foi média, e se agora esses 835 está sendo cobrado, tem algum acúmulo de consumo no meio ou não. Tá? Porque o que ocorre, que é uma outra situação que nós colocamos na audiência pública. A nossa conta de energia, ao lado de cada consumo desse, tinha a informação se era lida ou média. A Energisa retirou essa informação, que é extremamente importante para você autoanalisar sua conta sem precisar exigir da empresa esse relatório. Tá, então, e isso aí? A CPI pode exigir voltar essa informação? Pode exigir, porque a Energisa, na verdade, retirou sob a alegação de que ela não é obrigada. É uma opção que ela tem de colocar ou não. Mas nós entendemos Se tiver uma lei estadual obrigando, eles têm que retornar com a informação. Exatamente. Já é a primeira sugestão para a CPI, né? Pois é, e é o que a população precisa entender, porque a gente teve algumas manifestações, Lúcio e Antero, de que não adianta fazer uma CPI
né, secretária, apenas para ganhar holofote. Com Tem certeza. que ser algo que atenda realmente um anseio dessa população, principalmente a mais carente, por Alguém exemplo, das- que não consegue fazer uma leitura da conta, porque não é fácil fazer. Alguém da CPI pediu assessoria sua, do PROCON, Não, para estar presente lá na CPI, ou eles não, por enquanto são os não. deuses lá Na do verdade, Poder Legislativo, sabem tudo e... por enquanto não teve pedido, né? Teve um deputado que pediu, na verdade, cópia da nossa apresentação lá da audiência pública, né? Onde tem alguns dados, mas nada ainda que pudesse ser para a gente sentar e conversar e poder ter uma informação. E algo que vai ser extremamente importante para essa CPI ter uma resolução é ter uma assessoria técnica, porque é um serviço complexo, não é fácil, né? É de difícil entendimento e mais do que isso. Como a norma do setor elétrico ela é bastante protetiva, se exigirem muito da Energisa no sentido, abre novos postos de atendimento, contrate mais tantas pessoas, isso vai ser um tiro no pé, porque vai vir no reajuste na tarifário conta, né? do ano que vem. Secretário, tem uma comparação que foi feita pelo presidente da Energisa que ela, para mim, assusta. Assusta pela injustiça. Ele esteve no Jornal do Meio-Dia e falando sobre esses aumentos que tem gerado muita reclamação. Ele falou, vou citar um exemplo aqui. Um consumidor que ele utilizava aí 100 kWh, né? E se no outro mês ele consumir 25 kWh a mais do que ele consumia, a conta dele vai dobrar? Não, ele disse isso. Mas não tem jeito. Ele disse que o consumidor de 100 kW, consumindo um quarto a mais, que é esses 25 kW, a conta desse consumidor pode dobrar. Se isso for exatamente como ele falou, tem que mudar a legislação, não tem? Porque é o seguinte, porque aí estão castigando lá pobre, né? Porque quem gasta 100 kW por hora, quer dizer, tem pouca coisa que consome energia na casa dessa Não pessoa. é, talvez, verdade, porque ele- seja isento até 100 kW, 50 kW, e se consumir mais passa a pagar? Não, na verdade ele está atribuindo a essa questão do aumento total Porque ele não aos falaria em impostos. dobro, né? Ele Ele está tá atribuindo aos atribuindo impostos. impostos. Só É que isso mesmo. vamos analisar, por isso que quando eu falei aqui, eu falei, Porque vamos até analisar 100 kW ele não paga o não, imposto. mas vamos analisar em quilowatts-horas. Por isso que desde um princípio aqui eu tenho dito, vamos olhar o histórico em quilowatts-hora. Ele não pode, de novo, passar aí dessa média na questão de quilowatts-horas, né? Nós não temos nos conformar com essa resposta, por conta, ainda que eu considere esse que está na faixa de isenção em quilowatts-hora, exatamente porque a análise técnica que é feita, ela não é feita em valores. Tudo bem que o consumidor tem a percepção em reais, mas para você entender se essa conta está correta ou não, ela é analisada em quilowatts-horas, né? E o que hoje nós estamos verificando é um aumento em quilowatts-horas de muitas vezes mais de 100% do valor aí inicial. E as faixas de consumo, tirando essa que é da isenção, na verdade nós temos aí de 15 para 17, de 17 para 25, que é o maior gargalo ali, né? E de 25 para 27%. Então os índices de uma faixa para outra, né, que é essa elevação, aqui nós temos o maior peso, é essa de 17 para 25%, que pega o pessoal ali de 151 kW para acima de 151 kW, né? 200... E teve uma informação aí recentemente de que lá em Rondônia, é Energisa também, não é? Sim. Lá em Rondônia, não é? Exato. De que a leitura das contas estariam 40% superiores ao real. A senhora teve essa informação? Eu vi pela internet, né, pelos grupos de WhatsApp, que circulou uma informação a respeito disso, né, e que exatamente seria um problema nos medidores, né? E aí é importante o Inmetro, que é o IMEC local, se manifestar a respeito, né? Aqui tem meta. Tem IMEC que tem um convênio com a Energisa também em Mato Grosso, né? É o IMEC que analisa aí todos os medidores aqui do estado de Mato Grosso, inclusive até nos processos do PROCON, quando se tem uma suspeita que o problema possa ser o medidor, né? É ao Inmetro que é endereçado esse medidor para que ele faça a aferição. E aí faz a aferição como? Por estatística? Eles abrem... ou averigua
exatamente só aquele medidor que reclamou. Averiguar aquele que reclamou. E aí o que é importante, mas que não tem acontecido e que nós temos insistido e por isso tem caído aí as multas, inclusive de gato, que a Energisa tem atribuído. Porque quando você retira o medidor da casa do consumidor, tem que ter aí a presença de alguém do imóvel para sair lacrado dali e só reabrir lá na concessionária. Certo, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua conversando com a secretária adjunta do Procon de Mato Grosso, a Gisela Simona. Ainda vamos falar sobre política, então não saia daí. Voltamos com o último bloco do programa A Notícia de Frente. Voltamos a conversar com a secretária adjunta do Procon de Mato Grosso, a Gisela Simona. Agora falando de política, secretária, eu já vou direto na pergunta, né, que muita gente se faz. Se Gisela Simona pretende ser candidata a prefeita de Cuiabá. Então, Nayara, nós temos feito uma construção para essa candidatura. Né, uma construção, na verdade, que passa primeiro por um partido forte, né? Com as mudanças da legislação eleitoral, nós sabemos aí da necessidade, da força de um partido vai fazer toda a diferença, já que inclusive para vereadores aí é chapa pura, né? Então hoje, na verdade, o PROS, aqui em Cuiabá, nós temos aí já 28 pré-candidatos a vereadores, queremos ampliar isso, queremos sair com um limite máximo aí, permitido 38, né, pela legislação eleitoral, e é algo que o Partido Nacional já nos deu a oportunidade. O PROS não tinha um diretório ainda, aqui eram apenas as provisórias, né, então eu fui eleita aí com uma votação que nós tivemos aqui na capital, na convenção realizada, presidente do diretório do PROS em Cuiabá. Então nós entendemos que isso é importante também, porque passa pela questão da autonomia do grupo de poder tomar uma decisão, né? Então nós estamos construindo tudo para isso, né? Agora é isso, na verdade é no ano que vem aí que a gente vai ter condições de tomar uma decisão definitiva sobre o assunto. Como é que vocês estão construindo a chapa de vereadores? Aí eu estou perguntando para a presidenta presidente do PROS. Então, na verdade nós tivemos uma resolução interna de não admissão de novos candidatos com mandato dentro dessa chapa aí para vereadores. Não é ruim isso? Acreditamos que não, porque uma das coisas Sabe qual que parece que é essa regra na política? Sim. Quem tem voto não entra. Na verdade, nós acreditamos o seguinte, que é importante ter mudanças. E da forma como está a legislação eleitoral para o próximo mandato, nós entendemos que admitir isso diante das constatações que nós temos de que a pessoa com mandato tem uma estrutura, ela acaba saindo na frente, nós poderíamos aí impedir renovação, que é o que nós queremos na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Tá, mas assim, eu sou um apaixonado por formação de partido. Certo. Né? Eu acho que o partido tem que se organizar, tem que formar, tem que discutir temas, tem que discutir, enfim, uma série de coisas. E vejo aí uma preocupação, porque às vezes você não vai ter o candidato que está na Câmara e tal. Eu não acho que tem que aceitar qualquer vereador, mas o vereador bom, comprometido, com interesse público, etc. Qual o problema de aceitar? Uhum. Na verdade, o problema é que ele tem bastante voto. Não é esse o problema. Porque essa mudança, inclusive, da não coligação da proporcional é exatamente para fortalecer esse sentido de unidade do partido. Certo. Porque com a coligação, o adversário do partido está na coligação. Uhum. Sem a coligação, não. O adversário, quanto mais... Se eu fosse candidato a vereador, estou começando agora na política, e tivesse a Gisela com 33 mil votos na chapa de vereadores, é para essa chapa que eu quero ir. Uhum. É para essa chapa que eu quero ir, sabe por quê? Porque essa chapa vai fazer vereador. Do jeito que essa não organização de não admitir quem tem voto, eu acho que pode dificultar a possibilidade de eleger vereador. Na verdade, nós temos um vereador, um bom vereador, né, no nosso partido, e nós temos aí grandes lideranças que estão conosco.
pessoas com serviços prestados nas comunidades de Cuiabá, e nós acreditamos, como a renovação ela é uma plataforma do PROS em Cuiabá, nós acreditamos que esse é o melhor caminho. Secretária, aceita um vereador e não aceita outros Não, com mandato. O vereador já está lá. Não, eu sei, já está lá no PROS. Nós Não não quer o título, a resolução é não que é o- admitir que é o novos vereador candidatos Dilemário com Alencar, mandato. não é isso? Exatamente. Não passa uma impressão assim de reserva de mercado para Não. esse vereador? Não necessariamente, porque, na verdade, todos que estamos no PROS agora, né, na verdade, nós temos que respeitar quem também fez o partido, quem está ali, né? Não poderíamos nós chegarmos e expulsarmos quem está, né? Então, seria nesse sentido. Então, nós respeitamos quem está, né? Respeitamos toda a história do Dilemário na construção do PROS aqui em Mato Grosso, né? E em cima disso é que há essa consideração, sim, essa decisão partidária, né, em relação a ele, e é claro que não sabemos se ele vai querer continuar no partido, né? Então tem tudo isso. Nós sabemos que daqui até o ano que vem, como já dizem todos, né, muita água vai rolar aí embaixo dessa ponte, e nós estamos aguardando aí as decisões futuras. A senhora já se colocou aí de forma bem clara, na primeira pergunta aqui que foi feita pela Nayara, se colocou aí como pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá nas eleições do ano que vem, porque a senhora disse que é um processo que estamos construindo. Um processo em construção. Em construção, não é isso? exatamente. Na avaliação da senhora, o que é que o próximo prefeito aqui de Cuiabá, o que é que ele vai ter que enfrentar em benefício da cidade? O que é que precisa ser feito hoje em Cuiabá na avaliação da senhora? O que é mais importante, o que é mais urgente? Porque nós temos dois grandes problemas hoje que o novo gestor terá que enfrentar, que é principalmente a questão da saúde pública e a questão do transporte coletivo, né? São dois assuntos que hoje mexem muito com a vida do cidadão e que, fazendo uma gestão de forma mais transparente, fazendo uma gestão de forma mais organizada, certamente, atingindo esses dois objetivos, vai conseguir melhorar muito a vida do cidadão cuiabano. Assim, não é segredo para ninguém, eu acho que a imprensa registra isso e creio que as pessoas devem te procurar muito para conversar sobre isso. Mas eu não sei porquê, eu acho que apesar dos novos tempos, do empoderamento da mulher, apesar do reconhecimento da necessidade da participação da mulher, tem muita gente que acha que a mulher tem que continuar sempre como linha auxiliar. Verdade. E as pessoas veem a Gisela Simona, apesar dos 33 mil votos da eleição, apesar de ser muito respeitada nos bairros, apesar de ter um conceito realmente extraordinário, as pessoas ainda falam assim, não, Gisela, nós vamos conversar com Gisela, quem sabe ela sai vice da chapa de fulano, cicrano ou beltrano. Quer dizer, como é que você se sente assim? Já te procuraram para ser vice? Na verdade, assim, não exatamente nesses termos, né, mas a gente percebe as insinuações do ponto de vista desse contexto. Os assédios políticos. Os assédios políticos, nunca para você ser cabeça de chapa, mas poder, de alguma forma, colaborar, né? E hoje nós temos aí muita clareza, ou a gente tenta, de alguma forma, comparecer nos bairros e sentir um pouco como é que o nosso nome está diante da população. O que eu tenho muito claro é de que dentro de qualquer coligação, a gente vai deixar de ser o nome principal se o nosso nome não for o melhor. Isso eu tenho muito claro. Aceitar ser vice só para estar num partido que tem mais chances de ganhar ou numa situação de poder aí auxiliar outro partido, isso de fato não faz parte da nossa projeção, da nossa história aí. Então nós vamos tentar sim, né? E acredito que uma das coisas que fortalece o nome de Gisela Simona é exatamente o fato de ser mulher, o fato de poder representar algo novo no nosso município, né? E aí aceitar serviço, isso seria uma decepção para muitas pessoas também, né? Então é dentro desse conceito que a gente está com a autoestima bem tranquila para poder dizer, seremos, se formos candidato, cabeça de chapa. Bom, e eu vou continuar nessa questão aí, mas procurando ser bem mais objetivo. E isso
por uma informação que eu tive. Uma informação de bastidores, uma fonte próxima ao governador Mauro Mendes, que já manifestou todo o interesse dele, toda a vontade dele em ter um candidato próprio aqui em Cuiabá e indicado pelo grupo do governador Mauro Mendes. No caso desse grupo ligado ao governador Mauro Mendes, que pretende ter um candidato próprio, procurar a Gisela Simona. A senhora aceita ser vice desse grupo? Acredito Eles que pensam em conversar com a senhora. Na verdade não conversaram, né? Não tem nenhuma conversa nesse sentido, né? Eu acredito que hoje, na verdade, um pouco levando em consideração a trajetória que a gente tem, né? O grupo que está sendo formado, tudo se caminha muito para a nossa candidatura, se existir, ser uma terceira via. Né? Até exatamente por conta de todas as conversas que estão tendo sido, das pessoas que já manifestaram interesse, né, nessa possibilidade da candidatura. E, de novo, né, o aceitar ser vice em qualquer situação, seja ao governo, seja em relação a qualquer outro grupo ou partido político, ela só vai acontecer se, na verdade, o nosso nome não for o melhor. Ser vice por conveniência, isso nós não aceitaremos. Tá, mas né? quem que vai dizer se o seu nome é o melhor ou não é o melhor? O povo. Né? As pesquisas, elas exatamente existem para isso. As pesquisas é uma fotografia assim, puf, daquele momento. Aham. Né? Mas... Aí, porque senão não precisa ter campanha. Uhum. Faz a pesquisa naquele momento e aí a campanha que vai mostrar o programa de cada um ou de cada uma que vai estabelecer realmente se vai subir ou se vai descer. Não, exatamente. Né? Concordo plenamente. Aqui nós estamos diante da Vossa Senhoria, que é um dos melhores marqueteiros que Mato Grosso tem, se não o melhor, né? E quem sou eu aí para poder contrariar? O que a gente sabe muito certo é que isso, para alavancar essa candidatura, minimamente os nomes que estão postos, você consegue ter, via pesquisa, a possibilidade do que ele tem condições de aumentar ou não. Nesse contexto que eu digo, é claro que tudo tem uma campanha na frente que vai fazer a decisão final. Agora, no momento da decisão de coligar ou não, isso é possível sim ter essa percepção, essa avaliação por meio de pesquisas do que é possível decolar ou do que é possível cair. A senhora admite aí que é uma terceira via com grandes chances nessa disputa eleitoral do ano que vem. Quando fala-se em terceira via, só para decodificar isso aqui para os nossos telespectadores eleitores também, é o seguinte, né? Nós teremos um candidato apresentado pelo governador Mauro Mendes, pelo grupo ligado a ele, o prefeito Emanuel Pinheiro, se não for candidato à reeleição, né, vai ter um candidato dele, mas todo mundo acha que ele será candidato à reeleição. E nessa terceira via aí, que a senhora admite ser uma terceira via, a eleição pode ficar bem mais emocionante, porque aí existe até o risco, então, né? Porque como é a terceira via, com boas chances de que um desses dois grandes grupos possa até ficar de fora do segundo turno? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Né? Então, o que a gente acredita? De novo, né? O veto do PROS hoje, na verdade, o único veto que o PROS tem é para atuar o prefeito. Né? Isso é algo que internamente... Isso é um veto. É um veto de negociação, é um veto de diálogo, é um veto de não ter nenhuma possibilidade de qualquer tipo de articulação política conjunta. Né? Então é isso. Ademais, nós estamos aí prontos e abertos, conversando com todos. E quando a gente fala na terceira via, é exatamente porque são as pessoas que vieram nos procurar, nos conversar, dialogar com o PROS dentro já desse contexto de 2020. Quem, por exemplo? Perdão. Quem, por exemplo? Eu sei que não tem como falar todos os nomes, mas a gente ouviu até mesmo, foi divulgado na imprensa, uma possível aliança do PROS com o Podemos e de ter essa composição, Gisela e Nilwan Ribeiro, que é o vice de Emanuel Pinheiro. E ele seria vice novamente? Isso foi conversado? Não tem nenhuma articulação nesse sentido. Né? Na verdade, o PROS já conversou sim com o Podemos, conversamos com o PDT, conversamos com o PT, né? Temos conversado aí com o PSC, enfim, tem partidos aí que nós estamos conversando,
né? E algo que me alegra muito, na verdade, é uma união de esquerda e direita nessa construção de uma terceira via. Então isso é algo que eu acredito que é muito positivo, porque ela sai da polarização que hoje toma conta um pouco do cenário nacional de direita e esquerda, e podendo ter a Cuiabá um grupo misto aí de esquerda e direita juntos, mas em prol de um projeto muito maior, que é um projeto por Cuiabá. Quem que é esquerda, quem que é direita aí nesse rol? Então, esquerda declarado que nós temos é quem? Nós temos esquerda declarado, o PT é esquerda declarado, o PDT. Né? Nós temos o PDT, centro-esquerda, né? Centro-esquerda, o PROS é um partido de centro, nós temos o Podemos que se declara direita, né? Então é dentro dessa conjuntura que Podemos, a gente... dois pontos, né? Medeiros, se declara direita, né? Porque o dizer. Podemos do Álvaro Dias é centro-esquerda. Quer dizer, o Podemos Nacional, né? Tem mais uma tintura de centro-esquerda do que propriamente de direita, né? Direita é o comportamento aqui do nosso glorioso... Nosso deputado federal Medeiros, né? Medeiros. Enfim, mas eu digo isso por conta desses acaba puxando a direita no Estado. Exatamente, né? E aí o que a gente vê é isso, assim, de novo, não tenho certeza que essa eleição, ela precisa sair dessa polarização que não está fazendo bem para o Brasil e não faz bem aqui para a nossa capital. Eu fui constituinte, eu ajudei a escrever a Constituição do Brasil. Sim. Como deputado federal no período de 86 a 88. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa se acostumar, uma das grandes conquistas da democracia brasileira foi a conquista do segundo turno. Sim. Segundo turno é para os partidos lançarem candidato, não é para coligar no primeiro. Porque partido que não entra em campo, time que não entra em campo, não tem torcida. E aí, no segundo turno, você junta, aí não tem importância. Se você vai ter apoio de quem não pensa razoavelmente como você, né? Porque aí é partido. Sim, concordo. Eu acho que essa é a grande... Concordo, até porque você amplia o debate, Amplia. né? Amplia o debate, isso é importante. E essa é uma resposta boa para a turma do Mauro Mendes. Você seria excelente, então beleza, eu vou disputar. Você já sabe que nós vetamos aqui o Emanuel Pinheiro. Se for o seu grupo com o Emanuel Pinheiro, nós vamos apoiar. Mas também queremos o apoio, né? Na hipótese da Gisela chegar ao segundo turno e o candidato do governador não. Tudo faz parte da construção. Faz parte da construção. Quando se levanta essa hipótese, né, não só uma hipótese, a senhora já admite aí que é pré-candidata, que está em um processo de construção da candidatura, fala, olha, ela tem um perfil espetacular, né? Mulher, negra, né? Cresceu pelos próprios méritos, pela própria competência, né? Tem uma aceitação muito grande. Mas aí dentro desse perfil, secretária, o que é que a senhora poderia dizer para os telespectadores que serão os eleitores lá no ano que vem, de que a senhora reúne as condições de ser uma boa administradora para Cuiabá? Então, na verdade, talvez a primeira grande característica que eu vejo, eu tenho uma vida toda de servidão, é uma vida toda de serviço público, né? Então, o lidar com o público, o entender a vida das pessoas, ele é muito importante no contexto que nós vivemos hoje. Então, isso faz toda a diferença. Né? A senhora fala aí em sensibilidade. Em sensibilidade, né? E mais do que isso, na verdade, a gente sabe os desafios que a máquina pública traz para um gestor, né? E trabalhando com princípios éticos, trabalhando em cima da transparência, né? Trabalhando em cima daquilo que é prioritário para as pessoas, né? Que é muito mais do que praça pública, né? A gente sabe aí que pode fazer uma grande diferença, né? Eu tenho dito sempre para o grupo do PROS, que a gente tem se reunido aí mensalmente, né? De que a nossa candidatura ela vai se efetivar se nós tivermos certeza que nós temos condições de fazer para Cuiabá mais do que ela tem hoje, né? Então, é essa construção que a gente quer fazer, é isso que nós acreditamos que a população está esperando de um novo gestor, né? Então, passa por todos esses desafios. Eu tenho hoje, parte das minhas noites aí dedicado a estudar muito Cuiabá. A gente tem tido acesso aí a todos os planejamentos estratégicos de anos da nossa cidade, todos os PPAs, todos os planos dos ex-candidatos a prefeito da nossa capital, a gente tem estudado para aprender,
né? Nós precisamos, como gestor, ter essa humildade para poder aprender. Isso que é construção, hein, secretário? Nossa, Estamos estudando. Tem que estar preparada, né? Sim, se a decisão estiver lá na frente, sabemos aí o quanto, né? Eu sofri para deputada federal, 45 dias eu descobri que eu era candidata e tinha que fazer campanha. Então é importante antes Só se uma preparar. pergunta rápida, sim ou não, que é tranquilo para você responder, não é teste de coerência não, que vocês não vão apoiar o Emanuel Pinheiro, não tem essa possibilidade. De forma alguma. Mas Gisela chegou no segundo turno e chegou contra o candidato do Mauro Mendes. E o Emanuel Pinheiro quer subir no seu palanque no segundo turno. Gisela aceita o apoio do Emanuel Pinheiro no segundo turno? Eu tô fora. Respondidíssimo, então tá feito. É Gisela sem paletó. Com certeza. Muito obrigada pela sua vinda aqui, secretário. Eu que agradeço aí a todos vocês, né, sempre por essa instigando, né, a gente a falar mais do que a gente deve, mas vale a pena. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Antero. Obrigado e obrigado a Gisela, que foi uma aula de direito do consumidor, direito do cidadão, né? Olha, e você fica agora com o Jornal da Manhã. Muito obrigada e até amanhã.